Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia da Ilha do Governador, irmãos que se encontram neste domingo, nesta mensagem, para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe vocês também que nos assistem através do YouTube, dos mais diferentes lugares, que vocês sejam ricamente abençoados. Nós estamos hoje no nosso culto e eu quero lembrar a vocês alguns dos motivos de oração. Estamos orando pelos nossos aniversariantes, estamos orando pelos enfermos de nossa igreja, orando também pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Como é importante que nós oremos pelo nosso país, pela restauração do Brasil, pela salvação do Brasil. Lembrando de orar pelas nossas autoridades, que Deus fortaleça, guarde, dê sabedoria aos bons governantes e que Deus fale o coração e as mentes dos maus governantes, mudando-os, que haja arrependimento por parte deles. Lembrem-se de estar orando também pelas nossas obras sociais. Estamos fazendo distribuição de cestas básicas para famílias que se encontram em momentos difíceis. Nós estamos também fazendo doação de quantidade de leite para o Lar Batista do Idoso, e você pode cooperar também. E estamos apoiando a Chácara dos Profetas, que trabalha na recuperação de dependentes químicos, homens dependentes químicos. Você pode ajudar, pode cooperar em todas essas iniciativas. Aí estará na tela os nossos dados bancários, e se Deus tocar no seu coração, fique livre. Nós ficaremos muito felizes de receber a sua doação. Ok? Lembro que nós estamos sempre com os nossos cultos presenciais, nos domingos às 10h30, e temos também oração e ação, estudo bíblico na quarta-feira às 19h30, oração e ação jovem no mesmo horário na quinta, oração e ação kids na sexta-feira no mesmo horário, domingo às 8h45 da manhã, nossa escola bíblica dominical, depois o culto matinal às 10h30, às 15 horas, escola bíblica dominical kids, e às 19h30, nosso culto em família. Ok, vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse culto dessa manhã. Vamos cantar, passar a palavra para o grupo de louvor, e então vamos fazer a leitura bíblica e vamos compartilhar a palavra de Deus. Feche seus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor, neste domingo, que essa mensagem que vamos compartilhar possa, Senhor, ter a tua unção. E abençoa, Senhor, para que essa unção do Espírito Santo também esteja em nós, na compreensão, Senhor, no discernimento daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Muito obrigado por tudo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos agora para esse momento tão gostoso, quando podemos louvar a Deus juntos. Vamos lá. Certeza e vivo confiante.
que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Amém. Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido
Muito obrigado ao grupo de louvor por esse momento que vocês nos proporcionaram com música, com cânticos. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E agora nós vamos para a mensagem deste dia. Vamos compartilhar essa mensagem. Nós temos uma mensagem hoje e nós demos a este momento, a esta mensagem, o título de Cristo é a única esperança. Alguns de vocês, já com cabelos brancos, como os meus, devem ter ouvido falar, alguns talvez tenham vivido esse momento, quando na década de 60 houve uma grande campanha de evangelização aqui no Rio de Janeiro, e o título e o slogan desta campanha de evangelização era Cristo é a única esperança. Essa centralidade da nossa esperança eterna em Cristo é essencial para que nós encontremos o caminho da salvação. Temos que compreender isso. Nós vamos hoje tratar de um momento, de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade da igreja de Colosso, ou seja, aos Colossenses. E essa carta aos Colossenses, aqui do Novo Testamento, que foi certamente inspirada por Deus, mas escrita pelas mãos do apóstolo Paulo, é um tratado justamente centralizado em Cristo, muito importante, muito importante. É muito bom ver que esse tratado não foi dirigido apenas para a igreja em Colossos, mas também é uma carta geral para ser lida em todas as igrejas da época e da atualidade. É, na realidade, uma carta de libertação, essa carta de Paulo aos Colossenses, né? Naquele tempo, de forma muito semelhante aos tempos de hoje, havia uma grande tolerância com os erros, com o pecado, e havia também uma resistência àquilo que fosse a verdade. Não mudou muito. A humanidade segue passos muito parecidos, absorvendo o que há de erro e rejeitando o que seja a verdade. A mensagem da carta de Paulo aos Colossenses, na realidade, é uma resposta para aqueles que negavam Cristo e também uma resposta para aqueles que negam Cristo hoje e o negam como o único Senhor e o único Salvador das suas vidas. Negavam naquela época e negam hoje o nascimento de Cristo de uma virgem. Negam também a morte de Cristo que ocorreu no nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados. Há muitos que negam e negavam naquela época a ressurreição de Cristo. E também acabam por negar então a sua santidade e a completa divindade de Jesus Cristo. Essa doutrina de Cristo, sempre que se fala na doutrina de Cristo, isso agita o inferno. Quero lembrar também algo tão importante. Ali Paulo estava escrevendo uma carta, estava construindo uma mentalidade para aquela igreja ou naquela igreja de Colossos, com o seu estudo, com a sua intimidade com Deus, com o seu brilhantismo, com o seu evangelho firme. Ele era uma ferramenta maravilhosa de Deus ali para com a igreja de Colossos. E também é uma ferramenta maravilhosa para com a igreja de hoje. Aliás, há homens da atualidade no Brasil que merecem a nossa gratidão e o nosso respeito, né? Homens como Luiz Saião, homens como Russell Shedd, homens como Augusto Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, homens que têm dedicado as suas vidas a preparar pessoas
para a pregação do Evangelho, têm dedicado suas vidas a pregar o puro Evangelho. Esta mensagem que eu estou trazendo para vocês se inspirou muito nos escritos de Hernandes Dias Lopes, por quem eu tenho muita admiração e gratidão. Muito bem, vamos falar um pouquinho daquela cidade de Colossos, onde havia esta igreja a quem foi endereçada a carta de Paulo. A cidade de Colossos ficava numa região que hoje seria a Turquia, ali na região da Turquia. E era uma cidade muito importante, entre outras coisas, porque ela era um centro comercial, ela ficava entre a cidade de Éfeso e a Frígia, e ali era uma rota de comércio extremamente importante. Já em 480 a.C., o grande filósofo Heródoto, ele descreveu a cidade de Colossos como sendo uma grande cidade. Imagine então, ali naquele momento, no início da era cristã, né? Mas o que aconteceu com Colossos foi que, com o passar do tempo, ela foi se tornando uma cidade decadente. Na sua proximidade estava ali o vale do rio Lico, e era um lugar reconhecido como um vale, uma região de pastagens maravilhosas. Com isso, produziam rebanhos muito bonitos. Havia naquela região de Colossos tecelagens de lã. A lã era muito reconhecida como uma lã de qualidade, talvez a melhor lã daquela região. E era também uma região vulcânica que constantemente sofria terremotos, sofreu muitas invasões também. Lá pelo ano 61 depois de Cristo, ou seja, depois desta ocasião em que Paulo escreve essa carta para eles, aquela cidade de Colossos e a sua região foram assoladas por um grande terremoto. Esse terremoto deixou marcas muito grandes ali na cidade. Parece que ela nunca mais se recuperou muito bem. E, muito bem, ali estava a igreja vivendo tudo isso, sofrendo tudo isso. E aquela cidade, aquele povo ali no entorno da igreja, influenciando a igreja de Colossos, começou a ser foi tomada pelo legalismo judeu. E foi tomada também pelas filosofias gregas, né? Aquela jovem igreja era atacada com heresias por todos os lados. E aquela região da Frígia, que ficava a leste ali da cidade de Colossos, aquela região da Frígia era uma região que era muito pagã, havia muito paganismo. Eles adoravam uma deusa, a deusa Cibele, e a deusa Cibele estava ligada à fertilidade. Então os cultos a essa deusa Cibele naquela região eram cultos à fertilidade, cultos à natureza, eram cultos com uma natureza de devassidão sexual muito grande, êxtases emocionais, havia muitos rituais, havia muito isolamento daquelas comunidades nas suas filosofias. Aqueles que cultuavam essa deusa Cibele chegavam até a mutilar os seus corpos como uma forma de culto, né? No meio disso tudo, ali estava a igreja de Colossos. Como no meio de tantas coisas estranhas estão as nossas igrejas na sociedade contemporânea. Muito bem, Paulo, ele havia pregado em Éfeso. Éfeso também uma cidade muito importante, ficava a oeste ali da cidade de Colossos, ficava perto de 150, 160 quilômetros da cidade de Colossos. E lá, quando Paulo esteve em Éfeso pregando, muitas pessoas se converteram, ali se consolidou uma igreja também em Éfeso. Entre as pessoas que se converteram em Éfeso com a pregação de Paulo, estava um homem chamado Epáfras. E Epáfras era um homem de convicção, uma conversão genuína. Interessante que Epáfras significa amável.
E entende-se que foi Epáfras que, saindo de Éfeso, se deslocou até Colossos, ali fundou a igreja dos Colossenses, né? Entende-se que Paulo nunca teria ido pessoalmente a Colossos, mas Paulo teria sido avisado que esta igreja de Colossos, que não teria sido fundada por ele mesmo, mas por uma das suas ovelhas, Epáfras, ela estava sofrendo o ataque de muitas heresias. Paulo se preocupou. O Espírito Santo de Deus falou ao coração e à mente de Paulo. Ali, naquele momento, estava se difundindo de uma forma muito forte o gnosticismo, um movimento filosófico, religioso, né? A palavra grega gnose significa conhecimento secreto. Eles começavam a entender que a salvação dependia de conhecimento intelectual, filosófico, místico, práticas místicas também. Eles começaram a se convencer disso. Eles se convenciam, por exemplo, de que o corpo é maligno. Então, eles entendiam que se tinha vindo Jesus, e Jesus tivera um corpo físico de carne e osso, então Jesus não poderia ser Deus ou o Filho de Deus. Ele seria uma criação de Deus, de quinta categoria. Era assim que eles pensavam. E começaram a impor esses pensamentos e essas filosofias àqueles que estavam ali vivendo em Colossos. Isso começou a confundir a cabeça daqueles membros daquela igreja. Eles misturavam judaísmo com outras religiões, com astrologia, com meditação, com esoterismo, com magia sexual, alquimia, que era uma forma de fazer experiências químicas, físicas, místicas. Eles usavam cabala. O que estava acontecendo é que a mente daqueles cristãos, aqueles que eram ainda cristãos, crianças na fé, a mente deles estava sendo confundida. É interessante observar que eles começaram a utilizar então culto aos anjos e não mais culto a Deus, não mais a consideração de Jesus como sendo o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Começaram a procurar invocar os anjos através de visões místicas, penitências corporais, pagando promessas, fazendo jejuns, abstinências. Estavam absolutamente confusos. E a gente fica pensando, isso não parece muito com os dias de hoje? Em tantas religiões que vão se tornando místicas, vão se tornando sincréticas, ou seja, misturadas entre si, e nós vamos vendo a figura de Cristo saindo da mente, dos corações, da consideração de valor único por parte de tantas igrejas, de tantas seitas, não é? Ainda naquele tempo, aqueles ali da região da cidade de Colossos começaram a ver demônios em tudo, um pandemônio. Considerava que havia os demônios do vento, os demônios do trovão, os demônios das árvores, os demônios do fogo, e ele então começaram a pensar assim, não, Cristo não é suficiente para derrotar esses demônios. Precisamos de alguma coisa maior, mais sofisticada, mais mística. E eles então começaram a negar a fé cristã. Mas então aconteceu algo, que foi esta carta enviada pelo apóstolo Paulo, inspirada por Deus. Essa carta dos Colossenses é uma resposta vigorosa de Deus através da pena de Paulo. Paulo ali inspirado por Deus para despedaçar
as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquele lugar. Então, essa carta iria quebrar as falsas doutrinas, quebrar a tentativa do inimigo das nossas almas, das almas daqueles homens e mulheres de Colossos, no sentido de mostrar algo para substituir Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Esta carta e a carta também dos Efésios, outra carta de Paulo, essas cartas foram escritas para serem lidas em voz alta nas comunidades daquele lugar. E eu gostaria de ler, não a carta a Colossenses inteira, não daria tempo, mas convidar você para que nós leiamos alguns versículos. Pegue aí a sua Bíblia, abra em Colossenses 2 e nós vamos ler dos versículos 1 a 9. E vamos procurar extrair daqui ensinamentos que foram enviados para a igreja de Colossos naquela época, mas que fazem absoluto sentido, são absolutamente relevantes nos dias de hoje para a nossa igreja, para a sua igreja, para a nossa igreja, ok? Então abra aí sua Bíblia, Colossenses 2, versículos 1 a 9. Agora, pensando em tudo isso que nós tratamos aqui nesta introdução, nessa situação, você vai receber esse texto, ok? Vamos lá, Colossenses 2, versículo 1. Paulo escrevendo, inspirado por Deus. Gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta eu tenho mantido por vós, pelos laodicenses também, e por quantos não me viram face a face, para que o coração de vocês e deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios mentirosos, falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, não estou aí, contudo, em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andem nele, enraizados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, versículo a versículo, Paulo vai deixando lições preciosas para a igreja de Colossos, para a nossa igreja nos tempos de hoje. Eu quero convidar você a ver um versículo antes deste que nós lemos, o último versículo do capítulo 1, que antecedeu esses versículos que nós lemos, que diz assim, olha, para isso é que eu também me afadigo, ou seja, eu trabalho, eu luto até o cansaço, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo era um obreiro zeloso, Paulo era um pastor zeloso, muito zeloso. E ele usa aqui as expressões afadigar, cansar-se muito, esforçar-se, grande luta. Todas essas expressões estão dentro do contexto de uma linguagem esportiva da época. Lembre que aqui há uma grande influência grega, os gregos tinham as Olimpíadas, os jogos istmicos eram muito ligados a competições esportivas,
Então, quando você falava a um grupo com influência da cultura grega naquele tempo e usava linguagem esportiva, você era muito bem compreendido. Paulo, então, está falando, olha, eu estou numa grande luta, num grande esforço em oração por vocês. Paulo está dizendo isso, se esforçando em oração, como se esforçavam os atletas para vencer as suas competições, para alcançar os seus objetivos, para chegar às suas vitórias. Paulo está dizendo, olha, vocês podem contar comigo, eu estou me esforçando ao máximo em oração para que vocês sejam vitoriosos na fé. Paulo dá o seu máximo, é o que ele está dizendo, olha, eu estou dando o meu máximo. Eu estou dando o meu máximo para Deus, estou dando o meu máximo intercedendo por vocês. E aí cabe a nossa primeira pergunta. Será que nós estamos nos dando ao máximo para Deus? Ao máximo para fazer a vontade de Deus? Para levar outros a terem a alegria de conhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? Paulo deixa claro que ele estava dando o seu máximo em oração, pedindo a vitória daqueles que estão dependendo e ouvindo a palavra de Deus a respeito de Deus, a respeito de Cristo, por ele. Você tem dado o seu máximo nesse sentido? É uma boa pergunta. O versículo 1 aqui do capítulo 2 de Colossenses diz assim, gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo está em grande luta e a gente pensa, mas que luta é essa? É a luta da oração. A nossa oração é como uma luta. Quando nós estamos orando, nós estamos lutando contra as forças do mal e nos comunicando com Deus, nos aproximando de Deus. Você lembra que a Bíblia diz que Satanás é como um leão que brama ao derredor, procurando a quem possa tragar? Você lembra disso? Quando uma pessoa, um caçador, um explorador, está numa região que tenha leões, que tenha esse tipo de fera, predadores, felinos, não é? É muito comum que eles façam uma barreira de espinhos e acendam fogo. Mantenham o fogo aceso sempre, toda a noite, porque os animais, os predadores felinos, os leões, tendem a não se aproximar de onde haja fogo. Acenda uma fogueira de oração como Paulo fazia. Paulo acendia uma fogueira de oração na sua vida. A luz, o fogo da oração estava sempre aceso na vida de Paulo. Nós estamos vivendo um tempo de tanta correria, e prego a vocês, e estou pregando para mim também, até mesmo os pastores têm que viver apagando uma série de incêndios, de problemas, em tanta coisa, realizando tanta coisa. E nós temos que lutar para jamais deixar apagar o fogo da oração. Lá em Êxodo 25:8, quando Deus está orientando a Moisés a construir o tabernáculo, ele dá determinadas ordens para ele com relação ali ao altar do incenso, onde o fogo jamais deveria se apagar. Na representação bíblica, esse incenso, esse fogo do incenso que jamais deveria se apagar, como também está apresentado ali em Êxodo 27:20, é o fogo da oração. O fogo da nossa oração não pode apagar. Lá em Apocalipse 8, eu vou pedir a você que deixe marcado aí Colossenses 2, venha comigo Apocalipse 8, versículos 3 e 4, vem comigo lá no fim da Bíblia. Apocalipse 8, versículos 3 e 4, veja que lindo isso aqui, sobre esse incenso que não pode se apagar na nossa vida, esse fogo que não pode se apagar na nossa vida. Apocalipse 8, 3 e 4 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, os crentes, sobre o altar de ouro
que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com orações dos santos. O fogo da nossa oração sobe aos céus. E esse fogo da oração não pode se apagar na nossa vida. Por mais exaustiva, por mais afadigante que seja a nossa vida, é preciso separar tempo para manter acesa a chama da oração. Paulo colocou ali o seu empenho para que o fogo da sua oração jamais se apagasse. Muito bem, o versículo 2, volte lá para Colossenses 2, continuando. O versículo 2 vai dizer: para que o coração deles seja confortado. Paulo orava pedindo que o coração daqueles de Colosso, daqueles de Efésio, daqueles de Laodiceia, aqueles corações fossem confortados e vinculados juntamente, criassem vínculos juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Jesus Cristo. Muito bem, Paulo estava orando, estava pedindo que o coração daquelas pessoas, daqueles todos que estavam ali naquela igreja, eles tivessem um coração confortado. E a palavra que Paulo utilizou no idioma grego em que foi escrito o Novo Testamento é a palavra paracaléu. Essa palavra significa que ele pedia que o coração deles fosse encorajado, fosse exortado. A palavra exortar tem esse significado de sustentação. Corações que não estejam encorajados, corações que não estejam sustentados, eles são um terreno extremamente fértil para as falsas doutrinas. O nosso coração, a nossa vida precisa estar sustentada em oração, sustentada na palavra de Deus, sustentada na comunhão da igreja, para que o nosso coração não se acovarde, não se apequene e seja então atingido pelas falsas doutrinas. E Paulo, nesse versículo, vai dizer assim: olha, eu oro para que vocês estejam vinculados em amor. Vinculados em amor. Queridos, os nossos vínculos com os irmãos da nossa igreja, os nossos vínculos em família, nossos vínculos com aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles acontecem, eles estão ligados pelo amor. Se nós nos amarmos dentro da nossa igreja de verdade, todas aquelas nossas diferenças, as nossas discordâncias, podem ser tranquilamente superadas, porque há algo que nos vincula de forma muito mais forte, que é o amor. Onde não há amor dentro da família ou dentro da igreja, há discórdia. A igreja pode ter o jeitão que tiver, cada igreja tem o seu jeitão, sua característica. Às vezes a gente olha para uma outra igreja, puxa, aquela igreja é tão grande, aquela igreja é tão luminosa, aquela igreja é tão assim ou assado, a gente pensa, eu queria ser uma igreja daquela. A questão do jeitão é o jeitão de cada igreja. Há pessoas que estão em igrejas grandes e dizem assim, eu queria tanto aquela comunhão e aquela simplicidade da igreja pequena. Quem está numa igreja pequena diz, eu queria tanto aquelas programações fantásticas da igreja grande. Quem está numa igreja que gosta de hino diz assim, eu queria tanto uma igreja que tivesse cântico. E quem está numa igreja que tem cântico diria assim, eu queria tanto uma igreja que tivesse hinos. Nós, bobamente, confundimos o jeitão de cada igreja com o que seja uma boa igreja ou uma má igreja. Uma boa igreja, querido, é uma igreja em que há vínculo de amor entre os irmãos e há vínculo de amor entre eles e Deus. Só há amor onde há vínculo e união e onde Cristo é honrado. Um cristão maduro é sempre um pacificador.
Ele não é um criador de caso, ele não faz beicinho, ele ama. Jesus, ele disse muito claramente que os seus discípulos seriam conhecidos como seus discípulos se eles se amassem entre si. Se amassem entre si. Eu vou até convidar você para ler comigo um versículo que está em 1 João 3,16. Não é o Evangelho de João, é a carta, tá? 1 João 3,16, tão lindo esse versículo. 1 João 3,16, ok? Achou aí? 3,16 que diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que vínculo lindo de amor. Cristo deu a vida por nós em amor, vinculou-se conosco e nós damos a nossa vida em amor pelos nossos irmãos. Vínculos. Volte aqui para Colossenses 2, agora versículos 2 e 3, agora lendo o 3, que diz esse vínculo, essa compreensão plena, né? A convicção, o entendimento, o vínculo em amor. Aí o 3 vai dizer: em quem, Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. A riqueza da forte convicção em Cristo, do entendimento em Cristo, isso é uma riqueza maravilhosa na nossa vida. Aqueles colossenses lá, com fortes influências místicas, heresias, influência da cultura grega daquele tempo, eles eram vaidosos do seu conhecimento, eles estavam cheios de vaidade do seu conhecimento, do misticismo, do conhecimento de mistérios, né? Eles achavam aquilo o máximo, né? E então, eles na realidade ficavam tentando conhecer todo aquele misticismo, mas eles não sabiam nada de Jesus, nada de Jesus. Às vezes nós encontramos pessoas extremamente cultas, muito bem sucedidas, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e essas pessoas não sabem nada de Jesus. Não sabem nada do futuro eterno das suas almas. E elas, tantas vezes, ainda que boas pessoas, estão estribadas no seu conhecimento acadêmico, na sua cultura secular, às vezes cultura até teológica, religiosa, mas não tem certezas no campo da sua vida eterna, do conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou contar um exemplo, respeitando a figura, respeitando outras religiões. Vocês certamente conheceram ou ouviram falar de um personagem bastante conhecido na sociedade brasileira, que era Dom Helder Câmara, um religioso, não é? Um religioso que teve muita mídia, muita publicidade por muitos anos. Conta-se que aqueles que estavam com ele quando do final da sua vida, perto da sua morte, que ele teve um momento de grande pavor com a morte. Embora fosse um religioso, um homem culto, um pensador, ele se viu perto da morte tão apavorado, e a observação das pessoas é que ele sempre foi alguém que esteve tão perto da religião, tão dentro da religião, mas tão longe da paz de espírito com relação à sua vida eterna, tão rico e tão pobre. E as pessoas ficaram penalizadas naquele momento, porque houve uma percepção que teria faltado nele, naquele momento, as certezas eternas em Cristo. Espero que ele tenha tido ali alguém que tenha testemunhado de Cristo naquele momento e ele possa ter encontrado o seu caminho de salvação e ter tranquilizado a sua alma. O versículo 4, então, aqui de Colossenses 2, vai dizer assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes ou com raciocínios
enganosos. Paulo estava aconselhando aquela igreja de Colossos, e Deus nos aconselha através da carta de Paulo: olha, vocês não se deixem enganar por raciocínios falsos. Numa linguagem mais contemporânea, seria dito assim: olha, fique esperto, não se deixe enganar. Raciocínios falazes estão aqui, é a tradução da palavra ritanalogia. É uma palavra que vem do direito, né, da prática do direito, do discurso de tribunais, aquele discurso que um advogado de defesa faz diante dos juízes ou do juiz para defender alguém culpado, mas usando do direito de ter um advogado, esse advogado faz um discurso falaz, né? O indivíduo é culpado, mas ele faz um discurso, uma enrolação para tentar convencer o juiz. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, é o pai da enrolação, é o pai do raciocínio falaz, né? Ele é alguém que quer cooptar almas para o inferno, e a gente não pode se deixar enganar, não aceitar raciocínios falazes. O versículo 5, então, vai dizer assim: pois embora eu esteja ausente ao corpo, quanto ao corpo, Paulo não estava lá em Colossos, contudo, em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo aqui, então, vai começar apontando como é que deve ser uma igreja verdadeira, uma igreja firme em Cristo. Primeira coisa que ele diz: uma igreja com boa ordem, a vossa boa ordem, né? Uma igreja que seja uma igreja verdadeira em Cristo deve ter disciplina, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, qualquer nota, de jeito nenhum. Deve haver uma boa disciplina. O teólogo Warren Wiersbe diz que essa palavra ordem e firmeza que é utilizada aqui, essas palavras são palavras militares, palavras do vocabulário militar. A palavra ordem, ela corresponde à palavra grega taxis. Ela, de forma militar, ela está tratando de um grupo de pessoas, ou de uma pessoa que está numa fileira ordenada, como um soldado em forma, que está ali pronto, a postos para cumprir um trabalho, a postos para receber um comando. Uma igreja deve ter boa ordem e estar a postos para cumprir o comando de Deus, atenta ao comando de Deus. Se ela afrouxar, se ela ficar desatenta, se ela perder os seus nortes de oração, de compreensão e estudo da palavra, de comunhão nos cultos, se ela não ficar em ordem, as pessoas começam a se dispersar e a se tornar presas fáceis para o inimigo. E diz assim, olha, o texto que nós lemos aqui no versículo 5, é preciso que você tenha, que a igreja tenha firmeza. A firmeza aqui está representando a palavra grega estereoma, significa algo ou alguém sólido, firme, enfileirado, de forma a não recuar. Algo que está tão firme, tão fincado, tão enraizado, que mesmo que haja um esforço contra, ele não recua. Cristãos devem compor um exército coeso, formado em boa ordem, que não recua, sempre pronto para lutar pela sua fé. Assim deve ser a característica de uma igreja. O versículo 6, então, vai dizer assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Uma igreja verdadeira também se compromete com Cristo, tem um compromisso com Cristo. Ser cristão não é
apenas ser um crente. Ser cristão, além de ser um crente, além de crer em Jesus Cristo, é recebê-lo como Senhor da sua vida. Não dá para você imaginar alguém que diz assim, eu creio em Jesus, mas eu não aceito o senhorio dele sobre mim, não. Alguém que recebe o senhorio de Jesus sobre si, esse está dando testemunho de que é realmente um crente. Interessante que Hernandes Dias Lopes cita em um dos seus livros que no Novo Testamento Jesus aparece 22 vezes como Salvador e aparece 650 vezes como Senhor. Olha, que interessante. Ele deve ser o Senhor da sua vida. Quando você diz, eu sou um crente, mas eu não obedeço a palavra de Deus, eu não aceito o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, alguma coisa não vai bem. É preciso rever a sua postura, rever a sua fé, rever o seu compromisso, rever a sua decisão por Cristo. Crente é nome, discípulo é ação. A igreja é formada por discípulos. Ser cristão é andar em Cristo, como diz o texto aqui, no final do versículo 6, diz assim, andai nele. Um falso cristão pode enganar pessoas por algum tempo, mas quando essas pessoas percebem que essa pessoa não anda em Cristo, ou seja, não vive em Cristo, essa pessoa é desmascarada. Como foram desmascarados na Bíblia Judas, Ananias, Safira, mentiram. O versículo 7, então, vai nos ensinar o seguinte: nele radicados ou enraizados, ou seja, enraizados em Cristo, e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A verdadeira igreja está firmada em Cristo. Igreja cristã é cristocêntrica, é centrada em Cristo da mesma maneira que a Bíblia toda é cristocêntrica, seja o Velho Testamento que apontava para Cristo, seja o Novo Testamento que gira em torno de Cristo, do seu ministério, da sua vinda, primeira vinda e da sua volta. Uma igreja, uma boa igreja, uma igreja verdadeira firmada em Cristo. E aqui são colocadas algumas figuras para mostrar isso. Primeiro, uma figura da botânica, da lavoura, diz que uma igreja deve ser radicada ou enraizada em Cristo. Quando as raízes estão profundamente em Cristo, a igreja é estável, é firme. Ali ela se estabiliza, ali ela se alimenta, porque as raízes são a fonte de alimentação. Às vezes a gente vê uma grande árvore e vem um pequeno vento e essa árvore vai no chão. Alguns anos atrás, aqui na nossa Ilha do Governador, onde fica a nossa igreja, houve uma grande ventania, uma ventania muito forte, muito forte. Na ilha caíram mais de 200 árvores. E a gente ia assim pela ilha e via ali uma árvore caída, a gente olhava, puxa, mas aquela árvore era tão grande, mas ela caiu e a gente percebia que as suas raízes não eram muito grandes, não eram tão grandes. No entanto, outras que nem eram tão grandes assim permaneceram em pé, mas as suas raízes estavam profundas, estavam presas, sustentadas. Queridos, se nós não colocarmos as nossas raízes em Cristo, nós não sustentamos a nossa fé. Nossa fé é insustentável. Mas quando nós nos enraizamos em Cristo, os ventos da vida vêm, nos balançam, às vezes quebram galhos, ferem, mas nós permanecemos de pé. Permaneça de pé, firme suas raízes em Cristo. Mas há uma outra figura aqui que diz que nós devemos ser edificados em Cristo. Isso vem da parte de arquitetura, né? Uma boa construção, uma edificação, precisa ter seus alicerces muito firmes, suas sapatas, suas estacas, seus baldrames, precisam estar firmes para resistir,
né? E aqui o texto usa essa figura, mostrando que nós precisamos estar edificados em Cristo. Mas há uma terceira orientação sobre uma igreja verdadeira aqui, que diz que nós devemos ser confirmados e instruídos na sua palavra segundo Cristo, né? Interessante, é uma figura da pedagogia, do ensino, né? Da instrução. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer a sua palavra. Nós conhecemos Deus e Cristo e o Evangelho conhecendo a palavra de Cristo. Então precisamos estar firmados em Cristo através do conhecimento da sua palavra. E o versículo 7 termina dizendo assim, que nós devemos crescer em ações de graças. Uma verdadeira igreja, ela é grata a Deus. Ela não é uma igreja que fica composta de pessoas que ficam murmurando, reclamando, mas ela cresce em gratidão. Nós temos que estar muito mais focados em adorar a Deus, em agradecer a Deus, do que ter uma atitude de murmuração. A palavra crescer aqui, crescer em gratidão, sugere um fluxo, né? Um fluxo, como nós vimos lá em João 4, 10 e 14, quando Jesus fala nesse fluxo de água viva que vai brotar, né? Veja, deixa marcado aí Colossenses, venha comigo a João 4, naquele texto que certamente você conhece, mas é tão lindo, tão inspirador, e nós não podemos deixar passar essa oportunidade de vê-lo. João 4,10, depois João 4,14, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, o texto diz assim, que replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede o que te pede, Jesus falando de si mesmo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você estiver firmado em Cristo como igreja, há de jorrar uma fonte de água viva em você. Um verdadeiro cristão chama a Deus para ser cheio de gratidão e expor isso, né? Não se queixa, não é um lamentador, não é um murmurador, não promove intrigas dentro da igreja, não faz beicinho, não faz picuinhas, não faz facções, mas é alguém de onde percebemos brota um rio de ações de graças, né? E essa pessoa então se volta para Cristo. Conclusão, nós vamos terminar aqui lendo Colossenses 2, 8 e 9, né? 8 e 9, que nos diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 8, então, diz assim: olha, não se permita ser enredado, não caia em armadilhas, não caia no laço, não faça o jogo do inimigo, não caia na história das filosofias vazias, das heresias, das vãs sutilezas, das tradições humanas que são tão falhas, e aí dando as costas você para Cristo e para as verdades bíblicas. O texto chama uma atenção, né, para essa prática que tantas vezes acontece. Há momentos em que as pessoas ficamos fracos e começamos a ser carregados de um lado para outro por vento de doutrinas. Me lembrei do que está aqui em Efésios. Venha comigo, por favor. Volte um pouquinho ali em Efésios 4, versículo 14. Há um versículo muito interessante aqui em Efésios 4, versículo 14, que diz assim, ó:
não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Há que se ter cuidado e firmar as raízes dos alicerces em Cristo e compreender e aprender a palavra de Deus e deixar constantemente acesa a chama, o fogo da oração na sua vida. Isso nos leva a viver uma igreja verdadeira. E o texto diz, finalmente, olha, não seja enredado, não seja enredado. A palavra enredado aqui é a palavra grega silagogen. Essa palavra enredado, silagogen, ela se refere àqueles que no passado eram raptados, sequestrados por um mercador de escravos, tornados escravos, caçados para que se tornassem escravos. Não deixe que isso aconteça com você. Lembre do seguinte, esse texto veio para dizer que você é livre. É livre em Cristo Jesus. É livre no senhorio de Cristo Jesus. O senhorio do pecado já não é mais seu dono. Não se deixe enredar. Você é livre em Cristo Jesus. Em Jesus está a plenitude de Deus, a plenitude de Deus. Ele está ali com você, Ele está em você, Ele veio para salvar você, né? Você é um discípulo de Cristo, você é livre. Lembra do que está lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você é livre em Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que está na Bíblia, essa palavra que nos ensina, e vamos agradecer. Vamos crescer em ações de graças, agradecendo a Deus a salvação em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, como nós precisamos do Teu perdão. Senhor Deus, te suplicamos que nós possamos absorver todo esse ensinamento e praticar, Senhor, e manter-nos livres, Senhor, longe das redes, dos enredamentos, dos laços do inimigo, das filosofias humanas, aquelas vãs filosofias. Senhor Deus, o inimigo tantas vezes tenta confundir a Tua igreja, mas que nós possamos permanecer igreja verdadeira, Senhor, enraizados em Cristo, alicerçados em Cristo, conhecendo a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, abençoa a vida de todos esses que estão ouvindo esta mensagem, que eles possam ser ricamente abençoados e que possam fazer novos propósitos de fidelidade, de busca, Senhor, de Deus, de busca da Tua vontade para a vida de cada um, Senhor. Senhor Deus, suplicamos Tuas bênçãos sobre os aniversariantes, suplicamos, Senhor, a Tua misericórdia e a cura sobre os enfermos. Abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, os líderes da nossa nação. Peço bênçãos também aos profissionais de saúde, tão importantes, tão heróicos, e também aos nossos pastores, aos nossos missionários, Senhor. E nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos, felizes, porque o Senhor é aquele que nos ama e enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E todo aquele que crê, se arrepende dos seus pecados, é salvo pela graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Que bom estar aqui com vocês. E esteja atento às nossas programações e atento também aos nossos cultos presenciais. Temos uma grande alegria em receber você, em compartilhar com você, seja através do vídeo, seja presencialmente. Nos vemos mais à frente. Até lá.